Enem 2019, segunda aplicação. Essa questão envolve geometria espacial, volume. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 cm e altura 15 cm. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. No caso, use π igual a 3. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas, é igual a... Então nós temos um copo. Dentro desse copo nós vamos colocar limão, gelo e o refrigerante. Então nós vamos ter o seguinte, eu vou ter o volume do copo, que é o que de fato cabe dentro do copo. Só que esse volume do copo vai ser dividido em 3 partes. Nós vamos ter o volume do gelo, mais o volume do limão, mais o volume do refrigerante. E nós queremos saber qual é esse volume, tá? Quanto de refrigerante cabe nesse copo. Para isso, eu tenho que conhecer algumas fórmulas. Primeiro, a fórmula do cilindro. Mas o que é do cilindro? O volume. Então, o volume do cilindro nada mais é que a área da base vezes a altura. Só que a área da base, como é um cilindro, a base é um círculo, a base vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é a área de um círculo, vezes a altura. Então essa é a fórmula que nós vamos utilizar para tudo que tiver o formato cilíndrico, que é, no caso, o copo, a rodela de limão. E nós temos cubo de gelo. Então, para calcular o volume de um cubo, nada mais é que a aresta desse cubo elevado ao cubo. Então, vamos continuar o nosso exercício. O volume do copo. O copo tem o formato cilíndrico. Então, a gente vai utilizar essa fórmula que está aqui, ó. πr ao quadrado vezes h. Então, π vezes r ao quadrado vezes h. Isso é igual. Nós sabemos que o π é para utilizar o 3. O raio do copo. Bom, vamos lá então, né? O copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas. Diâmetro vale 6. Então o raio é metade. O raio vale 3. A altura do copo vale 15. Isso é igual. Depois a gente vai desenvolver. Volume do gelo. Para calcular o volume de uma pedra de gelo é A elevado ao cubo. Então A elevado ao cubo. Só que dentro desse copo nós vamos ter o seguinte: 3 cubos. Então A elevado ao cubo é o volume de um cubo. Como nós temos 3 pedras, vamos multiplicar isso por 3. Cuja aresta mede 2 centímetros cada. Então nós vamos ter 3 vezes 2 elevado ao cubo. Mais o volume do limão. Bom, o que nós temos de limão? 2 rodelas cilíndricas. Então nós vamos ter 2 rodelas cilíndricas e o volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes h. Então nós temos o seguinte, né? A rodela de limão, ela tem 4 centímetros de diâmetro, então o raio é metade, o raio é 2. Então nós vamos ter 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que nesse caso é a espessura, que vale 0,5. Mais o volume do refrigerante, que eu vou chamar de x, que é justamente o que a gente quer descobrir. E agora é continha, tá? É fazer aqui 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 15 vai dar 405. Então esse é o volume do copo. Da pedra de gelo, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
é o volume de gelo. Mais volume do limão, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes meio, 12. Mais x, que é o volume do refrigerante. Então nós vamos ter aqui o seguinte, 405, 24 mais 12, 36, mais x. Que número mais 36 dá 405? Ou 405 menos 36 é igual a x. Então 405 menos 36 vai dar 369. Isso é x. Lembrando que o x é o volume do refrigerante. Então o volume do refrigerante é 369 centímetros cúbicos. Então é isso que nós iremos colocar de refrigerante dentro desse copo. Então, alternativa letra C.